melhor nem olhar a hora. Mas o que eu tenho para falar hoje é bem pouquinho, né? A gente vai falar hoje sobre o segredo da vitória. Qual é o segredo da vitória? Então, o segredo da vitória é esse mesmo, persistir, a gente ir até o final. Eu sei que é muito difícil, né? A gente tenta de um lado, tenta do outro, mas é isso mesmo. Assim como está sendo a conexão, né? Pode ser que isso aconteça em outras áreas da nossa vida e a gente tem que persistir, a gente tem que insistir. Então, o segredo da vitória, a gente já começa dizendo que é isso mesmo. Mais do que isso, a gente vai orar, né? Para que o Senhor realmente venha nos dar vitória nesta noite. Eu fico feliz, né, que vocês persistiram aí, ficaram aí, né, não desistiram. E já aproveito a oportunidade para dizer que o reino dos céus é assim mesmo, é tomado à força. Então vamos lá, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu eterno Pai, meu Deus, nesta hora nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou, nos fortaleceu, porque o Senhor permitiu, meu Deus, que nós fizéssemos, meu Deus, esta transmissão nesta noite. Eu creio, meu Deus, que o Senhor assim tem operado, tem feito, meu Deus, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, meu Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por todo o ensinamento que o Senhor já tem nos concedido, antes mesmo que esta aula, meu Deus, ela venha começar. Pai Santo, amado, justo e fiel, meu Deus, toma minha mente nesta hora, meu coração. Meu Deus, perdoa as minhas falhas, Senhor, aquilo que eu tenho te desagradado, meu Pai. Deus amado, Deus querido, visita-nos nesta noite, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Meu Deus, toma, Senhor, as nossas ansiedades, meu Pai, tudo aquilo, meu Deus, que temos colocado, Senhor, no nosso coração, tudo aquilo, meu Deus, que temos ansiado, meu Senhor. Deus amado, Deus querido, Deus de poder, honra e glória, meu Deus, que o Senhor possa visitar cada um, porque o Senhor conhece o deitar e o levantar, o Senhor conhece as necessidades, as dificuldades, meu Deus, o Senhor conhece a necessidade financeira do teu povo, meu Deus, abençoa de igual modo, meu Pai, meu Deus, aqueles que estão sendo por uma porta de emprego, Deus amado, Deus querido, aqueles, meu Deus, que estão com alguma causa na justiça, meu Senhor, que o Senhor também possa estar visitando, Deus amado, Deus querido, aqueles, meu Senhor, que estão necessitando, meu Deus, de alguma cura, meu Deus, que o Senhor possa visitar nesta noite, todo estado febril, meu Deus, que o Senhor possa repreender pelo poder que é no nome santo do Senhor Jesus, Deus amado, Deus querido, visita, Senhor, visita todos os enfermos nesta hora, aqueles que estão em recuperação da Covid, meu Pai, Deus amado, Deus querido, que o Senhor possa estar sustentando a família, visita de igual modo aqueles que perderam os seus entes queridos, meu Senhor, Deus amado, Deus querido, meu Pai, eu te apresento cada um dos que se fazem presente, aqueles que não puderam estar nesta noite, que desistiram, Deus amado, Deus querido, tu és o Deus de perto, tu és também o Deus de longe, meu Deus, visita nesta hora pelo poder que é no nome santo do Senhor Jesus, faz a tua vontade, meu Pai, faz o teu querer, meu Senhor, Deus amado, Deus querido, fala conosco nesta noite, não aquilo, meu Deus, que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos. Meu Deus, que venhamos ser libertos, limpos, transformados, meu Deus, pelo poder da tua palavra, meu Senhor. Meu Deus, não nos deixa desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas tão somente olhar para ti, o autor e consumador da nossa fé. Deus amado, Deus todo-poderoso, fica conosco nesta noite. Meu Deus, fica, Senhor, faz conforme a tua vontade e conforme o teu querer, meu Pai, é o que nós te pedimos. E já te agradecemos em nome de Jesus. A gente também está com transmissão lá no Meet, então se vocês perderem alguma coisa aqui no YouTube, pode correr para lá. Então, eu já começo dizendo, perguntando qual o segredo da vitória. Alguém se habilita? Alguém se habilita a me dizer? Eu até medo de mexer aqui, meu Deus. Qual é o segredo da vitória? É a persistência. Coloca aí nos comentários para mim, por favor.
Gostei, gostei. Vai. Aí. Liga aí, por favor. Liga ali. Por favor. Fé, obediência. Salmo 133. Vamos lá, no Salmo 133. Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Será? Que é isso que está escrito? Não sei. Pois então. Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, como orvalho do monte do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A união. Tudo isso está correto. Não tem nada errado. E além de tudo isso que vocês já trouxeram, eu gostaria de acrescentar alguns pontos. O primeiro ponto que eu queria acrescentar é a certeza da vontade de Deus. Quando nós temos certeza da vontade de Deus, já começamos no caminho certo. Porque se a gente não tem certeza da vontade de Deus, aquilo está já fadado ao fracasso. Deixa eu só ajudar mais uma aqui. Que não está conseguindo. Meditar na palavra dia e noite. Também faz parte desse negócio. Vamos ao livro de Neemias, capítulo 2, versículo 20. Será que eu consigo? Vou tentar mexer. Não fica tão... Acho que agora... Acho que assim. Neemias, capítulo 2, versículo 20. Hoje tem muita gente querendo saber qual é o segredo da vitória. Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Na certeza que Neemias estava aqui, que era Deus quem ia fazer ele prosperar naquele negócio. Que era Deus que estava no controle de tudo. Que era Deus tudo. Quando a gente tem essa certeza, acabou. Pode acontecer o que acontecer, você vai em frente, você vai prosseguir, você vai adiante.
Então, de tudo isso que vocês já falaram, a primeira coisa que você tem que ter é a certeza que você está no centro da vontade de Deus, de que aquilo realmente é a vontade de Deus. Eu conversando com a irmã essa semana, e ela vem falando algumas coisas, e aí toda vez que ela me falava alguma coisa, eu perguntava: você já orou sobre isso? Para a gente saber se aquela é a vontade de Deus. Porque tem decisões, eu acredito que tem decisões que nós tomamos sozinhos. Por exemplo, eu quero comer arroz, eu quero comer feijão. Essa decisão eu posso tomar sozinha. Eu não preciso de alguém para me dizer: é melhor você comer arroz. Não, é melhor você comer feijão. Não, é um tipo de decisão que eu posso tomar sozinha. Mas uma decisão mais séria, eu preciso de alguém. Por exemplo, se você estiver namorando com alguém, você decidiu, que quer casar em dezembro, você precisa da outra pessoa em concordância ali, se ela realmente quer casar em dezembro, se ela não acha melhor em outra data, ou antecipar, ou enfim. Você precisa, de uma outra pessoa para decidir. Então, o que eu tenho para trazer para vocês é justamente isso. As nossas decisões, tem decisões que a gente vai tomar sozinho. Vou tomar banho agora, vou tomar banho meia-noite, para ficar guardando já o banho para o dia seguinte, já que está muito frio. Então, tem essas decisões que a gente toma sozinho. Você não precisa de alguém, não, toma banho agora, não. Deixa para tomar banho amanhã. A pessoa pode até, às vezes, sugere alguma coisa nesse sentido, mas a decisão é sua. Mas tem decisões que você precisa de permissão, que você precisa de permissão do Senhor para que ele venha dizer se você pode ou não fazer aquilo. Então, a primeira coisa é que você tem que ter certeza que você está no centro da vontade de Deus. Eu hoje não vou trabalhar com um versículo específico, mas o livro que a gente está trabalhando é o livro de Neemias. Ainda estamos trabalhando nesse livro de Neemias. Então, eu vou falar de alguns versículos deste livro, porque essa apostila que nós estamos estudando, elas são 9, certo? Eu já estou na terceira parte, que é a última parte que eu sempre divido a apostila em 3 partes. Então, o nome dessa apostila é Como Vencer as Oposições à Obra de Deus, né? E aí eu vou dividindo eles em partes, e eu estou finalizando hoje com essa questão de qual é o segredo da vitória, tá? No sentido de Neemias e dos judeus. Então, o livro que nós estamos trabalhando é o livro de Neemias. Então, eu vou falar de alguns versículos dele, mas não vou ler mais o livro todo, porque nós já exploramos bastante em outras lições, certo? Agora, vamos lá no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 20. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Provérbios, capítulo 29, o versículo 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que ele. Aqui, o livro de Provérbios, neste versículo, está nos dizendo que nós não devemos ser precipitados. Porque quando somos precipitados, nós somos mais tolo que um tolo. Nós estamos numa condição pior do que um tolo. Então, nós não podemos tomar decisões precipitadas, nós não podemos decidir as coisas, vamos dizer assim, no calor da emoção. Por exemplo, uma situação prática. É super estressante para mim, às vezes, quando a internet cai, quando isso acontece, quando aquilo outro acontece.
é super estressante. Eu fico num nível de estresse muito grande, mas aí eu preciso, né, dar uma segurada. Aí eu disse, Jesus, tem misericórdia, meu pai do céu. A vontade que eu tenho é desligar tudo e largar lá. Né? Essa é a vontade que dá. Não vou mais fazer, não. Meu Deus do céu, que isso? Misericórdia. Né? Mas você não pode se deixar levar pelas suas emoções. Você não pode deixar que as suas emoções decidam por você. Então, é importante, né, você não tomar decisão precipitada, não tomar decisão sem antes parar e pensar, né, o que você precisa fazer. Vamos lá no Salmo 106, o versículo 33. Deixa eu botar aí, porque... Eita, vocês já escreveram bastante, peraí. Aqui. Eu vou ler aqui o 128 logo, né? No mesmo salmo, vou deixar aqui gravado, 106, e vou pegar logo o 128. No final, me lembre que eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá certo? Mas essa pergunta vocês vão saber responder. Não fiquem com medo de me lembrar, não, caso eu esqueça. É uma pergunta muito simples. Não é para... É uma opinião de vocês, certo? Vamos ao 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Perfeito. Nós temos que andar nos caminhos do Senhor sempre. Sempre, 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 sempre. Né? Como na pregação da terça-feira, né? A diaconisa Juliana falando acerca do livro, né? Em seus passos, o que faria Jesus. Do livro, do filme. Em seus passos, o que faria Jesus. Então, é importante a gente pensar o que Jesus faria nessa situação, né? O que Jesus faria? Então, para você tomar alguma decisão, é sempre importante isso. Para eu saber se é a vontade de Deus, será que Jesus faria isso? É importante pensar. Eu e o Pai somos um, né? Disse Jesus. Aí o 106, o versículo 33. O versículo 133. Desculpa. 106, versículo 33. Porque irritaram o seu espírito. Vamos ler do 32? Vocês sabem, eu não gosto de ler, começar do nada, né? Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa dele. Porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Gente, para a gente lembrar de uma situação, Moisés, né? Ficou tão irritado, né? Com a condição daquele povo, com a situação daquele povo, que quando era para ele tirar a água da rocha, gente, ele fez perdeu a rocha, gente, né? No calor da emoção, no ímpeto. Então, é por isso que, como eu falei antes, a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras, a gente tem que ter cuidado com as nossas atitudes, né? Para que a gente não venha ferir a Cristo, porque quando ele estava ferindo a rocha, ele estava ferindo o próprio Cristo. Então, a gente tem que ter muita domínio próprio, né? Tem que ter muita... nós temos que ser tardios para falar as coisas, né? A gente tem que pensar muito. E uma ilustração que eu gosto bastante é aquela da mulher adúltera, né? Ainda que esteja ali como acréscimo, mas eu acho aquela ali interessante. Porque quando levam a mulher diante de Jesus e começa a arguir ele, e ele fica quieto escrevendo, só escrevendo na areia. E eu acho aquilo uma atitude fantástica. Eu até acredito que Jesus podia, sim, estar numa situação assim. Porque
tem coisas que você não precisa responder, né? Que você não deve responder. Tem coisas que você não vai precisar explicar, né? Tem coisas que o próprio Deus vai te justificar. Agora, tem coisas que você vai precisar falar, responder, né? E tem coisas que você não vai precisar responder nada. Como Jesus, naquele momento, né? Conforme a ilustração, ele não respondeu absolutamente nada. E quando ele se dirigiu à mulher, ele foi dar uma resposta para a mulher, né? Então, aquela mulher não precisava de uma resposta. Os outros não precisavam. E ele fala que mulher nenhuma te condenou, não. Eu também não te condeno, né? Então, essa atitude de você pensar o que você vai dizer antes, de você parar, de você raciocinar, né? Nos salva de muitos problemas. Nos salva de muitos problemas. Né? Eu estava conversando com a irmã hoje e ela falando, né, que conjecturou tantas coisas para falar em uma determinada situação e que Deus mostrou para ela que não era bem da forma que ela estava pensando. Então, eu acho isso bem interessante, né? Quando nós paramos para ouvir o que Deus tem a dizer. O que Deus pensa acerca disso? Né? Qual a opinião dele em relação a isso? Então, Deus tem que ser o centro da nossa vida sempre. Livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9. É. Pronto. Versículo que eu estava pensando aqui, na hora eu não consegui formular ele direito. 7, 9. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Então, nós não precisamos nos apressar e nos irar. Nós temos que nos apressar em ser mansos, humildes de coração. E eu não estou sendo irônica, não, isso é verdade mesmo. Porque nós vivemos num mundo que as pessoas estão com os nervos tão aflorados, né? Fala o que pensa, fala sem pensar, né? É melhor dizendo, fala sem pensar, não, sem. Agora eu não encontrei uma palavra melhor para isso. Mas sem raciocinar, racionalizar, né? Fala assim o que der na telha, né? Fala o que vem, tudo que vem à mente. Parece criança, né? Vai falando assim sem filtros. E nós precisamos ter filtros, porque as palavras, elas machucam tanto, né? A nossa língua, ela machuca de uma forma que a gente não faz ideia, né? É uma arma afiadíssima. Já diz a palavra do Senhor já fala sobre isso. Aí, o livro de Provérbios, no capítulo 25, versículo 11. Provérbios, capítulo 25, versículo 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu bem. A palavra, quando nós falamos, né, no tempo certo, na hora certa, da forma certa, né, no tom certo, ela vai surtir bastante efeito. 25, 11. 25, 11. Então, deixa eu pegar o outro versículo que está aqui martelando na minha mente. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Não sei se eu vou falar dele mais lá na frente, mas eu vou mencionar logo ele aqui, para eu não perder.
Tiago 1:19. Tiago 1:19. Sabeis isto, meus irmãos amados, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ó, nós temos 2 ouvidos, né? Não é à toa, né? Para justamente a gente ouvir mais, falar menos e falar no tempo certo. E irar-se ainda, de preferência que nem se ire, né? Irai-vos, mas não pequeis. Vamos voltar no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Às vezes a gente diz assim, ó, poxa, queria saber manusear a Bíblia como fulano, como ciclano, como beltrano. Aqui na Escola Bíblica é a oportunidade de nós aprendermos. Porque a gente vai com um livro, vai para outro, vai com um capítulo, vai para um versículo, vai para outro. E para as dicas, né, que eu já dei para vocês. Olha sempre o índice, que você consegue abrir mais rápido, não é vergonha para ninguém. Ele está lá para realmente ser usado. O livro de Salmos, ele está no meio da Bíblia. Pega a Bíblia, abre no meio, que ele vai cair nos Salmos. Se sua Bíblia não for aquela Bíblia de estudo, que, tipo, aqui eu tenho, que metade da Bíblia é estudo. Aí realmente não vai funcionar. E o último livro da Bíblia é o Apocalipse e o primeiro é Gênesis. Pronto, aí o resto você vai se encontrando ao longo dos estudos. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Vou ler novamente. Melhor é o longânimo, ou seja, aquele que espera, aquele que, sabe, espera o tempo que for necessário, né? Que não resolve as coisas no calor das emoções, como eu já falei anteriormente. Aí, e o que governa o seu espírito, ou seja, o seu espírito, nesse sentido aqui, é a sua razão, são os seus pensamentos, são as suas emoções, né? Tudo isso que é comandado aí pelo seu cérebro, você precisa ter esse domínio. Quando fala em ter domínio próprio, é justamente para você não sair fazendo tudo que dá na telha, sair se expressando do jeito que você quiser. Porque a nossa natureza humana, ela tende a militar com o espírito, né? Com o espírito no sentido de o espírito de Deus. Então, porque o espírito de Deus está nos dizendo para nós fazermos algo. E a nossa carne quer fazer algo totalmente diferente, que com certeza vai nos levar para a destruição. Vai nos levar para a morte. Então, nós precisamos ser longânimos, nós precisamos ter um espírito, né, bem centrado, um espírito nesse sentido mesmo de razão. Muito centrado para que a gente não venha sair fazendo besteira, né? E aí ele fala que o governo, o seu espírito, é melhor alguém que governe seu espírito do que aquele que toma uma cidade, do que aquele valente, né? Como já foi dito anteriormente. Porque você pode ser muito valente, não, sou fortão, sou isso, sou aquilo, sou aquilo outro. Mas Jesus, ele não está preocupado se nós somos fortes, se nós temos força, se nós podemos ir lá e quebrar alguém na porrada. Não, ele não está preocupado com isso. Ele quer que você seja realmente longânimo, ele quer que você realmente seja manso, ele quer que você seja alguém controlado. Você não tá, Jesus não está preocupado, não está querendo uma pessoa descontrolada. Uma carroça vazia, né? Porque carroça vazia, ela faz muita zoada. Ela não serve para nada, só serve para fazer zoada. Tá batendo lá e pronto. Só faz zoada, não serve para nada. Mas, quando nós somos, né, comedidos, quando nós somos, né, centrados, quando nós buscamos realmente cada dia ouvir mais e falar menos, aí sim nós vamos, né, nos parecendo com Cristo cada dia. A outra situação que me recordo agora é no meio da tempestade. No meio da tempestade estava todo mundo lá, aquele alvoroço, como que tirar água, como que correr, como a gente vai morrer, aquele desespero todo mundo desesperado.
Fora que, assim, quando nós estamos nessa situação, a ansiedade toma conta, o desespero toma conta, e a gente não consegue pensar direito. Então, Jesus estava lá dormindo. Gente, quem consegue dormir numa tempestade? Jesus consegue, ele acalmaria, ele é realmente... Então, é assim que temos que nos portar diante das situações. Ainda que seja uma tempestade, ainda que o barco esteja afundando, ainda que o barco esteja cheio de água, ainda que a situação esteja um caos, ainda que os montes se transportem lá para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, ainda que tudo aconteça, a gente tem que manter a calma, manter a tranquilidade, manter a paz. Porque nós temos dentro de nós a paz que excede todo o entendimento. Por que ela excede todo o entendimento? Porque realmente a gente não entende. Como é que você fica tranquilo numa situação dessa? Eu, no lugar de fulano, já tinha feito, já tinha acontecido, já tinha... Como é que fulano aguenta isso? Jesus. Não tem outra explicação. É a paz que excede todo o entendimento. Isso eu não tenho, ninguém explicador. A gente não vai conseguir entender nunca. E não é para a gente entender mesmo. É para a gente viver esse milagre a cada dia. Vamos. Então, uma lição para hoje. Primeira lição, né? Guarde-se da impulsividade. Não sejamos impulsivos. Porque a impulsividade, o que acontece? A gente vai resolver as coisas no impulso, vai resolver as coisas rápido. E aí não pensou direito. Aí falou o que não devia, né? Fez o que não devia. Então a gente tem que realmente pensar muito antes de fazer qualquer coisa. O segundo ponto, o segredo da vitória, é a oração. Tá no centro da vontade de Deus, tá tudo certinho. Ó, trancou a boquinha, segurou as palavrinhas, né? Segurou as emoções, não teve controle, né? Não resolveu tudo, né? Ótimo, perfeito. Agora vamos nos manter na oração. Livro de Neemias, capítulo 4, versículo 4. Porque nós já estudamos que quando estamos fazendo a obra de Deus, o que acontece? O inimigo vai fazer o quê? Alfinetar. O inimigo vai o quê? Se opor. E aqui, no caso de Neemias, não foi diferente. Apareceu lá o tal do Sambalate, apareceu lá o tal do Tobias. E apareceu lá, assim, já apareceu tanta gente para tirar Neemias do propósito, né? Tirar Neemias do projeto. Aí eu vou ler antes do versículo 4, eu quero ler aqui o 2. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o Amonita, estava com o Sambalate, né? O Tobias, e disse: ainda que edifiquem, vindo a raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Que foi o que nós falamos na semana passada, acerca das armas, né, que o inimigo usa, que é a questão do desprezo, do escárnio, chamar atenção para a quantidade de trabalho que tem que ser desenvolvido, você não vai conseguir fazer, e coisa e tal. Começar a surgir os boatos, começar a surgir a mentira, o inimigo ele começa a usar de astúcias, né, começa a inventar coisas, né, começa a fazer ameaças. Então, tudo isso, né, nós vimos na semana passada. E aí, tudo isso aqui a gente viu que, no caso aqui, Sambalate e Tobias fizeram muito isso com Neemias. E aí, Neemias faz o quê? No versículo 4. Ouve, ó nosso Deus. Ele já começa uma oração. Que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram o defronte dos edificadores. Né? Aqui, Neemias fazendo uma oração, né, para que o Senhor pudesse dar livramento naquele momento, já que os inimigos eles estavam, né, ali se opondo àquela situação. E a gente vai ver também no início, quando Neemias ele pergunta como é que está o povo dele, como é que está tudo certinho, e aí o irmão fala da condição, e ele começa a orar ao Senhor, né, até mesmo para que o Senhor viesse quebrantar ali o coração do rei, né, porque aquilo entristeceu ele de tal forma, e ele não estava conseguindo controlar aquela tristeza estava visível, né, estava aparente, o rei ia realmente perceber, e ele queria
né, o favor do rei para que ele fosse ali ajudar, né, fosse fazer o que fosse, para que ele fosse fazer o necessário para que viesse a acontecer a restauração ali. E ele começa esse processo de restauração dos muros. Então, é muito importante a oração, tanto antes, quanto durante, como depois, todo instante. Orai sem cessar a instrução do nosso Senhor. Né? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Salonicenses 5,17. Orai sem cessar. Né? E fora que, assim, o Senhor também, em várias parábolas, em vários momentos, nos instrui a orar. Quando ele fala ali da questão da a parábola do juiz iníquo, o juiz, um homem ruim, mas mesmo assim, ele atendeu aquela viúva, porque ele atendeu porque ele não queria mais, ele não suportava mais ouvir aquela mulher falando no pé dele, ele não aguentava mais aquela mulher batendo lá na porta dele. Mas nós estamos falando de um Deus justo, nós estamos falando de um Deus perfeito, maravilhoso, um Deus que nos ama, um Deus que deu o seu único filho para dar a vida por nós. Então, falando isso, eu já não preciso falar mais nada. Então, nós estamos falando de Deus que, se um homem que é um homem ruim, né, que sabe dar boas coisas aos filhos, né, se um filho pedir pão, ele não vai dar pedra, então Deus não vai fazer isso conosco, né? Ele vai dar sim aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Então, a oração realmente é muito importante em todo o processo da nossa vida. E outro ponto interessante é que nós temos que colocar toda a nossa dificuldade diante do Senhor, né? Nós vamos precisar muito sobre isso, muito disso, né? De colocar nossa dificuldade diante do Senhor. Vamos fazer versículos aqui no livro de Neemias, no capítulo 6, o versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar. Então, mais um momento aqui de oração de Neemias, quando estava 10, não vou, estou na grande obra, não posso parar. 10, 4 vezes, 5 vezes. Então começa a inventar coisas, e ele não vou, vocês estão inventando isso de vocês, essa história de vocês, né? Eu não vou parar o que eu estou fazendo, porque se eu descer para falar com vocês, eu vou parar a obra, e não convém que seja dessa forma. Então, o tempo todo oração, 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 para que nós venhamos combater, porque assim, a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue. É muito difícil as pessoas compreenderem isso, né? Eu ainda escuto as pessoas dizerem, mas nem tudo é o inimigo. Nem tudo às vezes a pessoa tem a natureza ruim também. Gente, vou dizer mais uma vez. Eu não posso negar o que a palavra está falando. A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eu não posso dizer diferente. A menos que essa tradução esteja totalmente equivocada. Mas, até onde eu sei, ela está me dizendo que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue. A minha luta não é com a pessoa. Não é para eu sair brigando, falando que me deram a telha com a pessoa. Gente, tem uma história, né? Não vou contar agora, não. Mas depois vocês procuram essa fábula aí. O que o demônio fez? Ele só soltou o burro. Procurem depois essa história, se vocês não conhecerem. E desse burro que ele soltou, aconteceu uma sucessão de fatos, né? E aí, no final, perguntaram a ele, o que foi que você fez? Então, eu soltei o burro. As pessoas, né, que se embolaram aí, começaram a matar o outro, começaram a matar um outro, e no final morreu todo mundo. Mas ele fez o quê? Ele soltou o burro. Então, por isso que a nossa luta não é contra a carne. Aí vai aparecer alguém para tirar a sua paz, porque o inimigo sobrou no vídeo de alguém. Vai lá, tira a paz de fora. Mas claro que a coisa não é tão assim, né? Como eu estou dizendo. Mas é só ele achar espaço, é só ele achar brecha. Se eu, vou dar um exemplo para vocês.
A minha luta não é contra a carne, não é contra sangue. Ok. Aí eu estava ali envolvida para que a gente conseguisse fazer a transmissão, ok? Mas aí teve um problema, teve outro, não sei o quê. Se eu me irasse, se eu me... Eu ia sair dando batata em todo mundo, né? Todo mundo não, porque aqui só tem minha mãe, né? Saía dando patada, e ia ser um processo atrás do outro. Por quê? E qual foi o burro que foi soltado? Ah, foi. Qual foi mesmo que eu falei? Agora nem lembro mais o que foi. Não lembro agora o que foi que aconteceu. Que começou todo o processo. Mas vou dar um exemplo para a gente não ficar assim. Ah, sim, lembrei. A Wi-Fi, como sempre. A Wi-Fi caiu, pronto. Tá tudo bom, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo. E aí o Wi-Fi foi o quê? Só soltou um burro. O burro foi o quê? Só Wi-Fi. E daí esse negócio foi uma coisa atrás da outra, ó. Aí se eu deixasse, se eu desse brecha, o que é que ia acontecer? Eu perder minha salvação, né? Então, assim, a gente precisa estar muito centrado. Por isso que a gente, né, tem que segurar, porque aí um fala uma coisa, outro fala outra, e aí vai enchendo. Então, quando a gente está centrado, não posso perder. Por isso que minha luta não é contra o outro, não é contra a pessoa. Ah, porque. Ah, não vou deixar que nada tire minha paz, porque eu preciso daqui a pouco, né? Eu vou conseguir, em nome de Jesus, e eu preciso estar muito tranquila para estar ministrando essa aula. Então, é por isso que a gente tem que estar orando o tempo todo. O tempo todo em espírito de oração, é como a gente fala. O tempo todo. Orando em espírito, na verdade. Orando em espírito. Que nem sempre, né? Como o pastor estava falando, nem sempre a gente vai poder ficar de joelhos, né? Desculpa, mas a gente vai poder orar em espírito. Capítulo 13, versículo 29. Nem isso. Capítulo 13? Bem, né? Bem. Deixa eu anotar bem. 13, Neemias 13, versículo 29. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio e dos levitas. Né? Estava tendo toda uma corrupção ali naquele meio, né? Toda uma agonia, não para que tudo voltasse ao lugar, para que tudo conseguisse, né, ser feito. Então, Neemias começa a orar ali ao Senhor, né, para que tudo voltasse para a normalidade. Então, quando há alguma coisa que está fora, dentro do nosso meio, a gente precisa, né, ajustar, a gente precisa orar para que o Senhor venha entrar com a providência. 3:21. Agora vamos lá. Esse aqui eu já falei, que foi 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Eu também mencionei sobre ele. Mas vamos ler bem rapidinho. Vai que a gente está precisando ouvir. Lucas 18, 1. Não é ele que eu falei? Foi dele que eu falei. Ele foi. A parábola do juiz em mim. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema Deus nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça
para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite? Ainda que tardio com eles, digo-vos que depressa lhes fará a justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Já falamos, começamos a falar sobre o que hoje? Eu lembro que quando eu perguntei, pronto, tá? Quando eu perguntei qual é o segredo da vitória, a primeira coisa que colocaram aqui foi fé. Fé. Então, assim, a oração, nós vamos precisar de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Aqueles que aproximam de Deus têm que crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, nós temos que nos aproximar de Deus crendo. Então, com a certeza, fé é o quê? Convicção e certeza. Então, quando eu digo assim, eu tenho que ter certeza da vontade de Deus, eu estou dizendo que eu tenho que ter fé em Deus. Eu tenho que ter fé que aquilo que Deus, aquilo que eu tenho para fazer, foi realmente Deus quem mandou eu fazer. E aí tudo vai ficar mais fácil, né? Tudo vai ser feito da melhor maneira possível. Então, eu falei de certeza, né? Eu falei de oração. E vamos lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18. Seis 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, orando em todo tempo, com toda oração, toda súplica no Espírito, orando em Espírito, orando, clamando, suplicando, de joelho, acordado, dormindo, né? Orando o tempo inteiro. Elas orando, dormindo, gente. Não sei se vocês já passaram por isso. Você está lá deitado, parece que você está dormindo, mas você está vendo tudo que você está acontecendo. Aí o diabo vem lá, né, para te engargular, para te enfocar, sei lá o quê. E você está lá, e você começa a clamar, porque você quer acordar, você não consegue. Gente, aqueles espantos noturnos, misericórdia. Então, assim, todo tempo a gente tem que estar orando. Todas as vezes, né? A gente às vezes acorda orando. Você tá lá dormindo, sonhando, daqui a pouco você desperta e você tá. Então, seu espírito, eu imagino assim, que ele tá o tempo todo pronto para isso. Para a guerra, o tempo todo para a batalha. Livro de Jó, capítulo. Deixa eu conferir. Às vezes. Nem eu consigo entender. Antes do livro de Jó, vamos lá no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também junto por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu também estou preso. Perseverar na oração é você orar o tempo todo. É você realmente, mesmo que as coisas modifiquem, mesmo que as coisas do cenário mude, mesmo que as coisas pareçam que não vão acontecer, mesmo que as coisas piorem,
Mesmo que você continuar orando, você permaneça orando, porque a gente tem essa tendência a desistir no meio do caminho. Nós temos essa característica dentro de nós. A gente acaba desistindo, e a gente às vezes desiste muito fácil. Outra coisa que eu quero ler aqui é... Deixa eu abrir aqui antes. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Antes da gente chegar lá em junho. Deixa eu chegar lá. Lucas, capítulo... Aliás, não, vamos ler Lucas agora. Vamos lá no livro de Jó mesmo. Porque senão eu vou adiantar alguma coisa aqui. Livro de Jó, deixa eu abrir antes aqui, porque eu não consegui entender aqui o que eu escrevi. Capítulo 22, versículo 27. Jó 22, 27. Por que então? Não, mentira. 22, 27. Tu orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagará os teus votos. Oração. E se a gente for dar exemplo de oração? Tem um monte. Mas, claro, não dá para a gente falar tudo, esgotar tudo, né? Mas só alguns exemplos. Salmo 50, 15. E invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. No mesmo livro de Salmo, voltamos para o capítulo 46, versículo 1. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E eu vou continuar lendo, porque eu já citei aqui esse salmo. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas urgem, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o confim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sempre falo desse salmo, e realmente, assim, que é os meus salmos assim, de guerra, vamos ficar os salmos de quando a minha fé está em algum lugar que eu, de repente, esqueci, parece, né? Aí Deus me traz na memória esse salmo. Eu já fiz menção dele nesse instante. E porque tem que ser dessa forma. Ainda que a situação esteja totalmente complicada, esteja totalmente fácil falar, difícil é viver. Mas, ainda assim, nós temos que colocar, nos contorcer, a lei do contorcionismo, nós temos que nos contorcer para viver essa palavra, né? Para fazer a vontade de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 7. Assim. Já estou quase encerrando, não se preocupem.
Sei que nós começamos tarde, mas isso não vai ser motivo para eu me estender. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós, um homem que pedindo-lhe pão o seu filho lhe dará uma pedra? Também já fiz menção dele. E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem. Dará bem aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Como eu já falei anteriormente, realmente, se o homem ele é mau, nós sabemos que um homem é mau, né? Ele sabe dar boa coisa aos filhos, e não vai dar uma serpente no lugar de um peixe, e ele não vai dar a pedra no lugar de um pão. Ele vai dar exatamente aquilo que está se necessitando, que é a comida. Então, Deus, ele ainda vai além. Deus dá muito mais do que aquilo que nós necessitamos. Porque às vezes a gente está pensando numa necessidade material assim, então, e está imaginando uma coisa, mas bem sei eu que pensamento tem de vós, pensamento de paz, né, para vos dar o fim que esperais. Então, Deus, ele tem o melhor para as nossas vidas. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não desceu ao nosso coração é aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Então, é muito mais do que nós imaginamos, é muito mais, vai muito mais além, né? Então, Deus, ele é realmente poderoso, né? Ana pediu só um filho homem, né? Eu vou deixar ele no tempo para você. E olha quem foi Samuel, né? Então, Deus tem realmente o melhor. Perseverar em oração, como eu já falei anteriormente. Vamos lá no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 10. Versículo 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa palavra aqui me mostra que no momento em que nós estamos ouvindo ao Senhor, porque a oração é um diálogo, vai ter aquele momento que a gente vai falar, mas também vai ter aquele momento que a gente vai ouvir. Né? Não pode se falar os dois ao mesmo tempo, senão vai criar-se uma confusão e ninguém vai entender ninguém. Então tem um momento de falar e tem um momento de ouvir. Maria agora estava naquele momento de ouvir o que o mestre tinha a dizer. E Marta não estava preocupada com o que Cristo tinha a dizer. Né? Ele estava preocupada em servir a mesa, estava preocupado em, quem sabe, pegar os melhores talheres, quem sabe pegar os melhores instrumentos, quem sabe fazer a comida, quem sabe isso, quem sabe aquilo, quem sabe aquilo outro. Mas o mais importante, ela não se atentou, que era ouvir o que o mestre tinha a dizer. Então, muitas vezes, nós estamos tão afadigados, nós só falamos, e não permitimos que o Senhor também nos responda. Né? E o Senhor, ele responde de muitas formas. Ele pode responder através de alguém numa conversa, ele pode através de algo que você esteja assistindo na televisão, de algum vídeo que você recebe no seu celular, de alguma mensagem que você recebe no seu celular, uma mensagem de texto, algum versículo que você recebe. Então, nós precisamos estar atentos, porque há muitas formas do Senhor falar conosco. E ele também pode falar conosco de forma audível, né? De uma forma que você escute, que você procure de um lado, procure do outro, quem foi que falou, né? E se ele quiser, ele abre até a boca de uma mula e fala com você. Então, a pedra, o que tiver na sua casa, se não tiver mais ninguém para pregar e ele quiser falar com você naquele momento, aí ele bota até o sofá para falar.
Gente, Deus é Deus. Parece que eu estou falando coisas absurdas, mas é porque eu creio que ele traz existência como que não existe. Ele faz coisas poderosíssimas. Ele sabe que é criado do nada. No meio do abismo não tinha nada. Era uniforme, a terra era uniforme e vazia. Não tinha nada. E ele trouxe existência à luz, trouxe existência, né? Fez separação entre céu e terra, fez separação entre porção seca, porção de água. Gente, ele fez tudo isso. Então, por quê? E aí ele explica como é que se forma um bebê no útero de uma mulher. Então, Deus, ele é poderoso para trazer existência àquilo que não existe. Então, se ele tiver que falar com você, ele vai usar muitas formas para falar com você. E nós precisamos estar muito atentos ao que Deus está falando. Né? Porque às vezes a gente só fala. E na hora de ouvir, a gente não quer ouvir. Por isso que nós temos que ser tardios em falar e prontos para ouvir. Vou lembrar, nós temos, dois, uma só boca. Não deve ser à toa, né? Nós temos que ser muito disciplinados em relação à oração. Né? Nós precisamos orar, perseverar mesmo, orar o tempo todo, meditar na palavra do Senhor o tempo todo, que eu acredito que ali é a forma que Deus também vai falar com você, né? Através do seu Filho Jesus, através da tua palavra. Jesus vai falar com você. Através da palavra, Jesus vai falar com você. Então, nós precisamos ser muito disciplinados, nós temos que orar sem cessar e meditar na palavra do Senhor dia e noite, nunca desfalecer. Nós precisamos avançar nisso. Eu sei, vai ter dia que nós vamos estar cansados, vai ter dia que nós vamos estar cansados, vai ter dia que nós não vamos conseguir nem abrir o olho direito, vai ter dias que o sono vai pegar de uma forma que só Jesus na causa. Mas mesmo assim, nós precisamos ser disciplinados. Assim como nós temos horário para comer, horário para... Às vezes a gente não tem, né? Mas vamos imaginar que nós temos. Horário para chegar no trabalho, horário para sair do trabalho. Às vezes não tem horário para sair do trabalho, horário para chegar no trabalho. Mas, mesmo assim, nós temos que ser disciplinados. Mesmo assim, nós temos que seguir uma rotina, né? Vamos dizer assim. Eu sei que nós, seres humanos, não gostamos dessa questão de rotina, né? A gente tem uma certa aversão a isso. Quando as coisas vão ficando muito rotineiras, a gente começa a se incomodar com isso. Mas nós temos que sim ser disciplinados. Orar, meditar na palavra de hoje, que é a forma que o Senhor fala conosco, como eu já disse antes. Como já falei, controlar os nossos impulsos, né? Tirar todos os obstáculos que forem aparecendo no nosso caminho. Isso é importante a gente fazer. Controlar os nossos impulsos e pensamentos, né? Porque a gente pensa cada coisa, misericórdia, cada absurdo. Meu Deus, se Deus Jesus não tiver misericórdia, nós realmente estaríamos condenados só pelos nossos pensamentos. E permanecer orando mesmo que haja impedimento. Mesmo que os montes se transportem para os meios mares, mesmo que as águas mudem, mesmo que toda a situação se complique, mesmo que você esteja em meio a uma tempestade, mesmo que você esteja numa cova dos leões, mesmo que você esteja numa fornalha de fogo, aonde você estiver, não se esqueça que Cristo vai estar com você. Eu estarei convosco até a consumação do século. Então, ele dizendo isso, ele já nos disse absolutamente tudo. Jesus, ele está conosco, e a gente precisa dessa convicção. Que a gente tem essa convicção, a gente enfrenta qualquer coisa, a gente passa por qualquer situação. Já que eu mencionei, o livro de Daniel, capítulo 10, versículo 11 e 14. 11 a 14. Daniel 10. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou dizer e levanta-te sobre os teus pés. Porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração
a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Daniel orando 21 dias. Parecia que o céu estava de bronze. Não é possível. Essa oração está subindo. Não é possível. Mas estava existindo ali uma guerra. Então, nós temos que lembrar disso, que nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, principados e potestades. Quando nós estamos dobrando ali para orar, gente, a batalha começa. Desde o primeiro dia, o Senhor ouviu a oração de Daniel. Mas demorou a resposta para chegar. Ainda que demore, você tem que permanecer orando até que a resposta chegue. Ore até que a resposta chegue. Não deixe de orar. Eu sei que nós temos, quem sabe, alguns projetos que um dia já oramos e quem sabe largamos no meio do caminho. Quem sabe pessoas que nós estávamos orando e paramos de orar. Quem sabe porque a gente viu, começou a ver que a situação se complicou mais. Misericórdia! Depois que eu passei a orar, a situação ainda piorou mais. Continue orando. Mas agora não tem mais jeito. Continue orando. Mas está morto. Continue orando. Mas continue orando. Seja qual for o cenário, continue a orar. Parafraseando algo, né? Continue a orar, continue a orar. Aí eu continue a orar, continue a orar. Mas está tão difícil. Continue. Que Deus ele vai nos dar vitória. Enquanto vocês colocam aí, compartilhem o que vocês quiserem, um salmo, uma correção, enfim. Eu vou colocar um louvor e aí vou esperar vocês falarem, que até aqui me ajudou o Senhor. Até a sua madre que encerrou fui eu sei, sofreu. Eu sei, sofreu. Mas o silêncio decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar tudo aquilo que não é
detalhes da tua história. Hoje desci só pra te explicar que tudo aquilo que não entendeu fui eu, fui eu. Foi livramento, foi guardando. Eu sei que sofreu e não entendeu. Estava te ensinando. Foi livramento. Você só sofreu amor. Eu não compliquei, não errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. O tempo novo irá chegar, o teu Samuel irá carregar. Tu vais superar tudo que viveu em Deus, em Deus. O tempo novo irá chegar, o teu Samuel irá carregar. Tu vais superar tudo que viveu em Deus, em Deus. Foi livramento, foi livramento. Eu sei que sofreu e você não entendeu. Quando estava te ensinando, foi livramento. Você só sofreu agora. Eu não compliquei, também não errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. Eu não compliquei, não errei. Amanhã me agradecerá. Pelos detalhes da tua história. Pelos detalhes da tua história. Deve estar ruminando, né, gente? Por isso que ficam calados. Ai, deve ser isso. Com boas ovelhas, devem ficar ruminando. Mas então, vamos encerrar, né? Já que vocês não têm nada para falar, né? Na próxima semana nós temos um novo assunto. Continue intercedendo, continue ajudando nesta obra, continue me ajudando em oração, continue orando por mim. Oração, porque vocês têm que orar por mim também, né? Por livramento. Foi livramento, minha filha, foi livramento. Então, oremos. Senhor, meu Deus, meu eterno Pai. Meu Deus, nós temos a te agradecer, porque nós cremos que o Senhor falou conosco nesta noite. Nós cremos que o Senhor nos ofereceu o melhor para esta noite. Deus amado, Deus querido, nós agradecemos, meu Deus, pelas dificuldades que enfrentamos, meu Deus, pelas batalhas que nós enfrentamos, porque eu creio, meu Deus, que cada aprendizado, meu Senhor, será necessário, meu Deus, para a nossa caminhada. Deus amado, Deus querido, continua conosco, meu Deus, igual o modo de concordância com a oração que já foi feita no início. Deus continua trabalhando nossas vidas, que essa tua palavra, meu Deus, ela venha ser, meu Senhor, digna de toda aceitação. Meu Deus, que venhamos dar bons frutos, frutos dignos de arrependimento, meu Senhor. Meu Deus, que venhamos compartilhar desta tua palavra, do teu ensinamento, meu Deus, com aqueles que têm necessidade, cumprindo assim, meu Senhor, tua ordenança. Meu Deus, que é nós irmos por este mundo, meu Deus, ensinando, meu Senhor, a guardar tudo que o Senhor tem nos ordenado.
Deus amado, Deus querido, para que o teu nome, meu Deus, venha ser glorificado, meu Deus, neste mundo. Deus amado, Deus querido, faz conforme a tua vontade, conforme o teu querer nas nossas vidas. Meu Deus, que as nossas vidas possam estar no centro da tua vontade. Deus amado, Deus querido, que não venhamos, meu Senhor, olhar, meu Senhor, para as dificuldades, para os impedimentos, para os empecilhos. Deus amado, Deus querido, que o Senhor venha selar, Senhor, o nosso coração. Meu Deus, que o Senhor venha fortalecer o nosso coração. Meu Deus, para que não venhamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Meu Deus, para que não venhamos retroceder. Meu Deus, para que não venhamos falar palavras impensadas. Deus amado, Deus querido, meu Pai, que o Senhor venha controlar a nossa mente, meu Senhor. Meu Deus, porque nós temos a mente de Cristo. Nós somos um corpo, todo corpo é governado pela mente. Deus amado, Deus querido, nós cremos que é Cristo que governa a nossa vida. Meu Deus amado, Deus querido, não deixe que venhamos a esquecer um só instante, meu Senhor. Deus Todo-Poderoso, fica conosco, nos dá uma noite de sono reparador, meu Senhor. Deus amado, Deus querido, fica conosco. Continua trabalhando nas nossas vidas. Glorifica o teu nome, Senhor, nas nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Meu Deus, nos dá um final de semana de paz, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu santo nome. Meu Deus, que não venhamos retroceder no meio da caminhada. Meu Deus, que não venhamos deixar de crer, meu Deus, no teu milagre, meu Senhor. Meu Deus, que venhamos seguir em frente, meu Pai, olhando para o alvo que é Cristo, meu Senhor. Deus Todo-Poderoso, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O nome do louvor é Livramento. Aí, a paz do Senhor Jesus a todos.